celebração e comunhão com Deus por meio do dízimo. E é o que nós vamos falar nesta noite, com muito temor e tremor. Nos versículos 17 e 18, mais especificamente, Deuteronômio 12, versículos 17 e 18, nós vamos encontrar a palavra do Senhor dizendo assim: vocês poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite. Vocês não poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, nem a primeira cria dos rebanhos, nem o que em voto tiverem prometido, nem as suas ofertas voluntárias e dádivas especiais. Ao invés disso, vocês os comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. Vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas e os levitas das suas cidades, alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, em tudo o que fizerem. Então, a obediência, ela produz uma alegria interior. Obedecer a Deus gera em nós uma alegria interior. E aqui ele estava se referindo a uma celebração, era uma celebração que eles iam fazer, aquela alegria interior que estaria dentro deles, pelo fato de estarem obedecendo. Quer dizer, há pessoas que às vezes não entendem isso e não fazem, e aí essa alegria interior que alguns cristãos têm, outros não conseguem ter, porque não conseguem obedecer. Preferem fazer de qualquer maneira, e ao fazer de qualquer maneira não são invadidos, inundados por essa alegria interior que se chama celebração, que se chama festa na alma. Então a entrega do dízimo era a ocasião de grande júbilo e celebração. Não sei se os irmãos já notaram que mesmo quando eu não tenho dinheiro, que a gente às vezes, hoje em dia, dinheiro é mais virtual, é mais plástico, é menos cédula, né, e moeda, e a tendência é acabar a cédula e a moeda, mas mesmo quando não tem dinheiro, na hora da oferta, ao pôr a mão na sacola, eu estou celebrando com gratidão o que Deus supriu na minha vida, e na primeira oportunidade eu vou e oferto e procuro ofertar pelos dias que eu não ofertei, com prazer, com gratidão. Então a oferta, o dízimo, era um momento de grande celebração, de júbilo, de alegria na presença de Deus. Se a gente for olhar para o Novo Testamento, a gente vai ver que o Senhor Jesus estava no templo, numa hora de culto, olhando o pessoal ofertar. Ele estava ali assistindo o ofertório, e ele discerniu uma única pessoa ali que estava tendo prazer em ofertar, embora não fosse a oferta de maior dinheiro, de maior expressão pecuniária, era uma moedinha que não tinha nem valor. A moeda que aquela viúva pobre estava trazendo ali para depositar no gasofilácio, ela hoje daria para comprar talvez nem uma bala, talvez o papel da bala já lambido pelas crianças, alguém fosse e vendesse pelo valor daquela moeda, que nem uma bala dava para comprar, mas ela trouxe com alegria, porque o importante é nós ofertarmos o que temos com prazer, com alegria, e ela ofertou tudo o que tinha. Outros tinham ali sobrando, mas ela não tinha sobrando, então ela trouxe tudo que tinha e ofertou, e ela havia alegria no coração dela, a tal ponto que o Senhor Jesus discerniu aquela alegria. Então, no momento da oferta, tendo dinheiro ou não, nós devemos nos alegrar naquilo que Deus proporcionou para nós e naquilo que Ele vai proporcionar ainda. Já se alegra por antecipação, porque Ele é o nosso provedor de sempre e para todo sempre. Então, os filhos de Israel, eles eram instruídos a preparar uma festa com o dízimo que tinham de levar para a casa do Senhor e celebrar aquela festa com uma refeição diante do Senhor. E ali também os sacerdotes, os levitas, todo o povo ali se reunia e fazia aquela celebração diante de Deus. E ainda havia abundância para guardar nas despensas do templo.
né? Quando começaram a ter templo, que o templo foi no tempo de Salomão. Antes do templo já havia um lugar determinado por Deus para celebrar, já havia um lugar para festejar. O próprio Deus determinava o lugar. Depois ele mesmo determinou, mostrou para Davi a construção do templo, e finalmente Salomão construiu o templo, porque ele viu que Davi tinha sido um guerreiro, tinha derramado sangue, né? Então ele não quis que Davi construísse o templo. E no templo tinha o ofertório. E Salomão construiu o templo porque Salomão não tinha as mãos manchadas de sangue. Salomão era um homem sábio que governou com sabedoria, e Deus não permitiu que houve guerra. Foi um tipo do reinado do Senhor Jesus, quando não haverá guerra, e a sabedoria do Senhor governará sobre a terra. Então aquele momento ali, diante do Senhor, era celebrada aquela refeição. Lá em Deuteronômio, nesse mesmo livro, no capítulo 14, no versículo 22 ao 23, a gente vai encontrar essa orientação. Quer ver? Separem, Deuteronômio 14, separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para pôr ali o seu nome é longe demais, troque o dízimo por prata, levem a prata ao local que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido. Com prata comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho, ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, seu Deus. Era motivo de alegria. E não sei se os irmãos já viram alguns vídeos onde algumas igrejas, se não me engano é na África, tem muitas pessoas da cor negra, da raça negra, creio que seja na África, em que o ofertante, os dizimistas, saem dos seus lugares e vêm dançando, com a oferta na mão, vem pulando, dançando, vem celebrando, e a música tocando, e eles vêm ali. E inclusive no que eu vi, tinha um que era malabarista, era ginasta, né? E ele dava uns pulos em cima, pulava um salto mortal com o envelope na mão, celebrando o momento de poder dedicar ao Senhor um pouco daquilo que o Senhor lhe tinha concedido. Eu achei muito lindo, acho que tem quase uns 20 anos que eu vi, mas deve ter ainda aí na rede social. O Senhor se agrada dessa festa. É a festa dizendo assim: Deus, olha aqui, o Senhor me abençoou, o Senhor me deu, e agora eu estou trazendo um pouco, e vai celebrando, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor se agrada, a alegria do Senhor é a nossa força. E nessa hora, essa alegria faz o adversário entender que nós cremos no nosso provedor, no nosso Jeová Jireh. Faz ele entender que nós não estamos presos a qualquer artimanha dele, dizendo que vai faltar, dizendo que não dá, que esse mês não deu, que esse mês não vai dar. Deu, vai dar e vai sobrar, porque a própria palavra de Deus diz que vai dar e vai sobrar. Então o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E nessa fé nós podemos trazer diante do Senhor a nossa primícia, o que nos for concedido, entregar com prazer, com alegria, com gratidão. E se não tiver dinheiro, muitas vezes eu sem dinheiro, coloco a minha gratidão e a minha alegria na sacola, pronto, aleluia, contanto que naquela hora haja uma alegria, uma certeza absoluta da provisão de Deus em nossas vidas, glória a Deus. Então eles não podiam fazer dentro da cidade, tinham que levar para a casa do Senhor, levar para a casa de Deus, e ali a família reunida ia comer, ia participar, ia se alegrar na presença do nosso Deus, aleluia. Essa era a maneira bíblica do Antigo Testamento de se trazer a oferta, não era dinheiro,
Houve no tempo já do Senhor Jesus uma certa transgressão com relação a isso, porque o local de vender animais não era dentro do templo, não era na região do templo, o local de vender animais era fora do templo, e ali os sacerdotes, para talvez receber algum lucro ali dos cambistas, né, eles colocaram os cambistas dentro do templo, já fazendo da casa do Senhor casa de negócios. E o Senhor, quando viu aquilo, ele virou as mesas. Não que ele estivesse reprovando a oferta, ele estava reprovando o espírito que estava na oferta, que era o espírito de ganância e o espírito de profanação da casa de Deus. A casa de Deus não pode ser profanada. A pessoa se rebelou, a pessoa causou um escândalo, não pode pegar em microfone. Se pegar, está profanando o microfone, está profanando as coisas que foram consagradas na casa do Senhor. Mas então, aquela celebração ali, ela era com alegria, a família toda reunida na presença do Senhor. Aleluia! E se a casa de Deus fosse muito distante, ou se o dízimo fosse muito grande, então para ser transportado, então era feito o câmbio. Ao chegar naquele local designado, então antes de entrar no templo, eles teriam condições de procurar alguém ali, alguém que negociasse ali naquele local e comprar as coisas. Não nos átrios do templo, nas proximidades. E ali eles levavam e lá eles comiam com alegria, todos juntos, a família junta, na presença de Deus. Na presença de Deus, compravam carne, compravam bebida, preparavam uma festa e comiam na presença do Senhor. Esta era a instrução que Deus passou para Moisés e Moisés passou para o povo. Deuteronômio 14, 26 diz assim: com prata comprem o que quiserem. Com prata comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho, ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se, ali, na presença do Senhor, o seu Deus. 14, 26, né? Deus desejava que essa entrega, o prazer de Deus, era que essa entrega do dízimo fosse um momento de comunhão familiar, entre irmãos, comunhão. Salmo 133 fala sobre a importância da comunhão, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo perfumado que desce sobre a cabeça e a barba de Arão e vai até a orla dos seus vestidos. É como o orvalho do Hermon que rega os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, está enfatizando a importância da comunhão, a importância de estarem unidos, num só propósito, numa só fé, num só espírito. E o adversário luta e peleja para desfazer, porque ele sabe que quando o cristão não está em comunhão, ele está vulnerável aos ataques dele. Então nós devemos orar pelos irmãos que estão fugindo da comunhão, devemos orar e jejuar, e eu estou fazendo isso. Orar e jejuar por aqueles irmãos que às vezes fogem da comunhão, às vezes se deixam levar por sua soberba, pelo seu orgulho, por algum sentimento ruim. O adversário pega aquilo e afasta da comunhão. Isso é ruim no geral, e é pior para aquele que se afastou da comunhão propositadamente. Deus queria que a entrega do dízimo fosse um momento de comunhão entre ele e o povo. Ele queria estar presente, e quando nós nos alegramos, nós sabemos que o Senhor está presente, porque na presença do Senhor existe abundância de alegria. Alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. O apóstolo Paulo fala isso, né? Então o Senhor queria, e juntos festejamos. Na hora da oferta é hora de festejarmos juntamente com o nosso Deus. Na hora de levarmos o dízimo, ou trazer para cá, ou levar para o templo central, é hora de nós estarmos celebrando juntamente com o nosso Deus todas as boas dádivas que têm vindo até nós. O irmão Zé Duque, hoje ele é presbítero, ele era diácono quando eu cheguei na igreja. O irmão Zé Duque, ele passava com a sacola de ofertas,
E algumas vezes eu estava passando por um momento de aperto financeiro muito grande, e algumas vezes eu não levava dinheiro, não era nem porque fosse o cartão ou o Pix, não, é porque não tinha mesmo. E quando chegava lá na hora de ofertar, eu fazia assim, ó, botava a mão aqui e botava na sacola. E ele comecei a rir, e ele ria, porque eu tinha falado para ele: irmão, vai ter hora que eu não vou conseguir dar oferta, mas eu estou dando meu coração. E é verdade, não temos oferta, mas temos um coração. Filho meu, que darei eu ao Senhor em troca de tão grande benefício? Filho meu, dá-me tão somente o teu coração. Então, na hora em que eu não tenho dinheiro, nem ouro, nem prata, eu tenho um coração e eu coloco o coração na sacola. E vale mais do que ouro e prata, porque quando Pedro estava entrando na Porta Formosa, ele não tinha ouro nem prata, mas ele tinha o coração, ele botou o coração na mão, pegou na mão do coxo e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia, glória a Deus. Ele estava celebrando ali as bênçãos de Deus, a alegria de pertencer a Deus e a certeza de que o Senhor era com ele, apesar de ele estar sem dinheiro. Quando aquele povo apresentava, quando nós apresentamos o nosso dízimo, que com justiça pertence ao Senhor, com justiça pertence ao Senhor, é do Senhor, nós não estamos dando nem pagando, nós estamos devolvendo aquilo que o Senhor concedeu a nós para saber até que ponto vai a nossa fidelidade, a nossa lealdade para com Ele, e a nossa ausência de avareza, a nossa liberalidade. Aleluia. Então aqueles israelitas ali celebravam e se alegravam diante de Deus com essa certeza de que Deus estava recebendo. O povo mais rico da terra, eles são a média de 2% da população da terra, e as riquezas do mundo, 35% das riquezas do mundo estão nas mãos desses 2% da população, que é o povo de Israel. Povo abençoado intelectualmente, povo abençoado na ciência, povo abençoado na prosperidade, porque eles têm prazer em celebrar, até hoje eles têm prazer em celebrar as bênçãos que chegaram em suas mãos com festa de gratidão. Glória a Deus, aleluia. Tomara que o povo de Deus, tomara que os irmãos queridos que estão assistindo esse vídeo entendam isso também e passem a ofertar, não como se fosse uma exigência do pastor, não como se fosse para o pastor gastar de qualquer maneira, mas ofertar no sentido de estar servindo a Deus. O que o pastor vai fazer com uma oferta? O nosso, graças a Deus, empenha-se em obra missionária, construção do templo e não sobra nada. Mas alguns talvez sobre, e é necessário que você, ao ofertar e dizimar, você também ore para que Deus dê sabedoria e temor ao coração do seu pastor, se você, ao invés de ficar murmurando contra ele. Então, faça isso e seja fiel no dízimo, sem se preocupar se o seu pastor vai ser fiel ou não, porque através da tua oração, ele vai ser fiel. Glória a Deus. Então, o que nós temos que entender quando nós apresentamos o nosso dízimo, é que nós estamos estabelecendo um relacionamento com Deus, no qual nós honramos o nosso El Elyon, o Deus que é a nossa fonte, a fonte da provisão. Nós estamos honrando. El Elyon significa a fonte da provisão, a fonte da vida, a fonte de tudo. E ele, por sua vez, ele vai reconhecer aquele filho que está reconhecendo ele como seu Deus e vai cumprir as promessas de bênção que ele tem prazer em cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir, assim diz o Senhor. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando ele fala lá em Malaquias: traga os dízimos da casa do tesouro e façam prova de mim, e eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Ele não estava brincando um joguinho de palavras com o povo, não. Ele estava falando uma realidade, uma certeza de que a bênção que está vindo sobre a tua vida, a bênção que já veio sobre a tua vida e a bênção que virá sobre a tua vida está diretamente ligada à tua fidelidade para com Deus. Aleluia.
É como você pegar a melhor semente, você compra assim 1 quilo de milho e você pega aquele melhor grão, aquele grão mais bonito, mais rechonchudinho, e você diz, esse aqui eu vou enterrar na terra, esse aqui eu vou apresentar. E aquela semente então, em solo fértil, ela vai germinar, e o coração de Deus é o solo mais fértil que pode existir quando nós semeamos, porque Ele faz com que reproduza a 100 por 1, a 1000 por 1, Ele faz reproduzir. Uma semente de milho, um grão de milho, nunca vai produzir um milho só, no mínimo vai produzir uma ou até 2 espigas, e essas espigas, se você for contar, você vai ver que tem cerca de, sei lá, mais ou menos 200 a 300 grãos de milho. Semeou um, vai receber nessa, e dependendo do coração daquele homem, pode chegar até a 400 ou 500, porque Deus aí faz com que a espiga cresça muito mais, e os grãos também fiquem bonitos, no coração generoso, aleluia. Então a entrega do nosso dízimo, ela deve ser um momento de alegria e celebração. Dia 7 de setembro nós vamos estar lá na Santa Ceia. Eu vou com o maior prazer, estou com vontade até de sair dançando ao encontro do diácono para depositar o meu envelope de dízimo, porque a alegria de saber que Deus supriu, que até aqui nos ajudou o Senhor, alegria genuína, alegria verdadeira, celebração na presença do nosso Deus. Então Deus quer que seja um ato de comunhão no qual Ele e nós estaremos festejando. Não estarei festejando sozinho, meu Deus estará festejando comigo. Não estaremos festejando sozinho, nosso Deus estará festejando conosco. Que maravilha, meu Deus, né? Festejar o quê? Festejar as bênçãos, a abundância de bênçãos que já chegaram e aquelas que vão chegar ainda, que virão até nós. Elas virão e nos alcançarão, dizem nesse mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz que as bênçãos virão e nos alcançarão. Então eu já vou começar a celebrar, já estou celebrando, aleluia. Falta uma semana para o dia da Santa Ceia, eu já estou celebrando, porque eu sei que é assim, foi assim e sempre será assim. Deus não vai nunca negar a sua palavra, Ele não pode negar a si mesmo, Ele é a própria palavra. Ele é a própria palavra, Ele não tem como Ele negar-se a si mesmo. No princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. Então se o verbo estava ali, Ele é o verbo, Ele não pode se negar a si mesmo, o verbo não pode se negar a si mesmo. Ele vai honrar a sua palavra na vida do crente fiel, e se nós celebrarmos com Ele as bênçãos concedidas, certamente Ele vai estar presente para celebrar conosco também, aleluia. Glória a Deus. E a bênção vem sobre aquele homem, aquela mulher e sobre a descendência. Eu farei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Até 1000 gerações. A minha descendência, a sua descendência está debaixo de das ricas promessas de Deus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então quando nós levamos nosso dízimo e a nossa oferta à casa do Senhor, vamos fazê-lo com um coração amoroso, com louvor, com ações de graças por tudo que Ele nos deu, porque Ele está nos ensinando como receber as bênçãos, como entrar numa dispensação espiritual, num patamar de glória, num patamar de vitória, num patamar de alegria, num patamar de cura, num patamar de bênçãos perenes, bênçãos permanentes que vão alcançar você e a sua descendência, como é o caso de Israel, né? Eles começaram prosperando, houve alguns momentos. Israel, por exemplo, no século XVIII, eles estiveram na Rússia, o grupo que morava na Rússia, eles foram isolados, foram colocados num lugar inóspito. A Rússia faz frio, né, no inverno, um lugar inóspito, um lugar sem nenhuma condição de vida, e foram colocados lá. Naquele lugar, aquele povo totalmente improvável prosperou. Daí a pouco estava lá as famílias prosperando, negócios crescendo. Por quê? Porque eles seguem esses preceitos.
Ele segue esses princípios. E quando se segue princípios da palavra de Deus, aqueles princípios produzem, geram. Da onde não tem, Deus faz acontecer, Deus faz existir. Se não tem pão, cai maná do céu. Se não tem água, jorra água da rocha. Se não tem carne, manda codornizes na altura dos joelhos para o povo pegar. Quando você vê, está se alimentando com o melhor. Aleluia. Depois é só esperar que as cadeias que estavam prendendo as bênçãos são arrebentadas. E assim, sendo quebradas, aquele homem, aquela mulher, aquela família vai experimentar a provisão divina na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio 14, 22 ao 29. Olha o que diz. Separem os dízimos de tudo o que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, seu Deus. Temer não é ter medo, temer é respeitar e obedecer. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, tanta bênção, tanta coisa que eles não podiam nem carregar, não puderem carregar, pois o local escolhido pelo Senhor para pôr ali o seu nome é longe demais. Troque o dízimo por prata e levem a prata. Na época a prata era mais negociável do que o ouro, né? E levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, compre o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus, e nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os na sua própria cidade. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vendo aqui Deus nos orientando, Deus nos ensinando. No 14, versículo 29, diz assim, nós vamos encontrar aqui, o Senhor, o seu Deus, os abençoou em todo o trabalho das suas mãos. Por que Deus ordenou aos filhos de Israel que desse o dízimo? Para que o Senhor os abençoasse em todo o trabalho das suas mãos. Aleluia. Um dos meus maiores, eu não gosto de ficar escondendo quem eu sou, porque quem merece honra e glória é o Senhor. Houve um período da minha vida que eu parei de dar o dízimo. Foi a pior decisão da minha vida. Pior decisão. Porque eu vi as coisas minguando. Eu vi a torneira fechando. Apesar de eu ter o meu salário, eu vi a minha vida entrando em falha, em precariedade. Eu vi o caos financeiro na minha vida. Até que eu parei, jejuei, orei, busquei o Senhor com o rosto no chão e disse: Senhor, nunca mais eu vou deixar de ser fiel no dízimo. Em que me roubais? Vocês me roubam no dízimo. Senhor, me perdoa, eu estava roubando. Por uma influência, por uma orientação, por um mau exemplo, eu acabei, mesmo conhecendo a palavra, me sentia mal, mas eu não tinha forças para romper aquele grilhão. Até que o Senhor chegou e me mostrou que as coisas não são como eu quero, as coisas são como Ele quer. E Ele quer me abençoar, mas para me abençoar, Ele tem um protocolo. E se eu não cumprir aquele protocolo, como é que eu vou ser abençoado? Quando eu entendi isso, o Senhor mudou a minha sorte. Então eu não falo a respeito do que os outros passaram, eu falo de uma coisa que eu mesmo passei.
E essa mensagem está sendo gravada porque alguém pode estar sonegando o dízimo, está passando por aperto financeiro e vai sair do aperto se aprender a crer e obedecer à voz do Senhor. Só isso, basta isso para nós e a bênção volta a fluir na nossa vida. O adversário fica desesperado quando ele vê que aquele cristão voltou ao primeiro amor, voltou ao caminho, voltou à obediência. Porque ele sabe que aquele ali já não vai ficar mais à mercê dele. Deus nunca teve a intenção de que a entrega do dízimo fosse um sofrimento para o seu povo. Não, pelo contrário, é uma honra, é uma alegria, uma festa. E quando nós tomamos consciência disso, nós não nos preocupamos com o que vai ser feito do nosso dízimo. Eu louvo a Deus pela igreja a qual eu pertenço, porque é uma igreja que honra o dízimo dos seus fiéis. Nossa igreja honra, eu vejo lá o pastor Benigno pagando prestação do telhado do templo novo e diz, graças a Deus, não faltou e nem vai faltar. Não sobra, mas também não falta. Então isso aí me alegra sobremaneira. Pertenço a uma igreja séria, faço parte de um ministério sério e me alegro com isso. Quando o povo de Israel era fiel no dízimo e nas ofertas, Deus abençoava as colheitas até que houvesse abundância, não havia escassez, não apenas para suprir as necessidades dele, mas para que não faltasse também o alimento na casa de Deus, a provisão. As necessidades da casa de Deus eram supridas, as necessidades dos levitas, aqueles que viviam da obra e para a obra, eram supridas. As necessidades dos sacerdotes também e das suas famílias eram supridas. Eu já vi um missionário que foi para, se não me engano, para a Bolívia. Ele tinha uma família numerosa. Graças a Deus eu conheço uma das filhas dele que é advogada, corretora de imóveis, Deus abençoou. Mas ele voltou de lá passando mal, acabou falecendo novo, porque não tinha o suprimento para as suas necessidades. E acho que tinha 5 ou 6 filhos, foi um tempo de penúria para ele. Onde é que já se viu um homem de Deus fazendo a obra de Deus e chegar a esse ponto porque alguém trancou o coração? Então não tinha suprimento para as necessidades dele. A viúva dele, os órfãos e a viúva dele também não foram supridos. E aí é onde entra também a necessidade da igreja administrar bem aquilo que entra para a igreja. Não é para o pastor comprar jato, ficar comprando imóveis ou coisa parecida, fazendas como alguns. Não, é para suprir necessidades na obra do Senhor. E assim toda a igreja prospera, e assim aquela igreja cresce, e o povo cresce também na bênção. O dízimo era parte do plano de Deus para a prosperidade e a bênção de Israel. Deus quer prosperar, mas Ele quer também que aquilo seja administrado sabiamente e honestamente e com transparência. Ele queria que o mundo visse essa abundância e soubesse que a provisão sobrenatural de Deus estava sobre o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então, os filhos de Israel, aquele dízimo para ele era a chave que abria as janelas dos céus. A chave que abre as janelas dos céus. Malaquias diz isso: traga os dízimos e depois façam prova de mim e eu abrirei a chave. A chave estava na mão do Senhor, mas a chave é o dízimo fiel e dado com alegria, com prazer na obra do Senhor. Eu abrirei a janela dos céus e derramarei bênçãos sem medida sobre vossas vidas, da qual virá maior abastança, além daquilo que a pessoa precisa. Maior abastança é quando vem mais do que aquilo que nós precisamos. Então o Senhor queria e quer liberar bênçãos sobre o seu povo. Quando o povo de Israel dava o dízimo, Deus derramava as bênçãos do seu tesouro. Do seu tesouro. Eu abrirei as janelas do meu tesouro no céu e derramarei bênçãos sem medida sobre vossas vidas. Qualquer que sejam as necessidades financeiras,
qualquer que seja a necessidade do homem de Deus, da mulher de Deus. Sabe como é que eu estou fazendo? Sou dizimista fiel, Senhor. Humildemente eu faço prova de Ti. Supre em glória as minhas necessidades, porque o Senhor prometeu. E Ele, como Ele é fiel à Sua palavra, Ele supre e vai continuar suprindo do bom e do melhor em nossas vidas, porque Ele nunca vai trair negar a Sua própria palavra. Deus é fiel, Ele vai suprir se nós permanecermos colocando Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, sendo dizimistas. E outra coisa que tem lá no livro, se não me engano, é Provérbios: tragam as primícias e serão aumentados vossos celeiros. Se você recebe seu dízimo em dinheiro, você vai separar as notas mais novas. Eu faço isso. Separo as mais novas, as mais bonitas, aquela que está estalando. Separa aquela nota que está estalando. Aí completou o dízimo, boto no envelope e quando chego na igreja fico ansioso esperando chegar a hora do diácono passar com a sacola, porque eu quero depositar aquelas notas estalando de novas ali. Nota velha amassada que já passou pela mão de Deus, não, eu quero as novas, bonitas. É uma forma de eu dizer para Deus: Deus, eu te amo, eu quero te dar o melhor, com gratidão, com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Então assim o Senhor contempla o coração daquele homem, contempla o coração daquela mulher, e com certeza abrirá a janela dos céus. Tem gente que diz: Deus não aceita a troca, não aceita a barganha. O que ele fez com Abraão? Quando Abraão chegou e foi negociar com ele: Senhor, se tiver 10 justos lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir a cidade? Não. Se tiver 5 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Não. Abraão foi negociando. Como Abraão estava preocupado que só o sobrinho dele fosse justo, então Abraão chegou até o 1. Né? Se tiver um justo, por um justo não destrua a cidade. Então, na hora que Deus foi destruir a cidade, tirou o justo para que a cidade fosse destruída, que não tinha mais ninguém justo na cidade. O que Abraão fez? Fez uma negociata. O povo judeu é assim, eles são negociantes, até com Deus eles negociam. E Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer nisso. Creia no Senhor, e o Senhor, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É uma negociação. Olha, você creia, faz a tua parte, dá a tua parte, a tua fé, e eu te dou salvação para ti e para a tua família. Então Deus sempre faz uma negociação conosco, Ele tem prazer nisso, negociar com seus filhos. E no caso aqui, Ele negocia a bênção financeira, a provisão superabundante, através da nossa fidelidade e da nossa lealdade para com Ele. Amém? Oh, glória a Deus! Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua provisão, pela Tua fidelidade. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor já providenciou na vida do servo fiel, na vida da serva fiel, na descendência dos servos fiéis. O Senhor já providenciou a bênção até 1000 gerações daqueles que te amam. E nós te amamos, Pai. E todo aquele que te ama verá a Tua glória, porque o Senhor tem prazer nisso. Prazer em abençoar os teus filhos amados. Então, Senhor, recebe a nossa oração, a nossa alegria e a nossa gratidão nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.